Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7 horas em ponto. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é segunda-feira, 11 de maio de 2020. É Dia Nacional do Reggae. Vivemos o outono brasileiro. Em São José dos Campos, 17 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Os gastos com cartão corporativo da Presidência da República deram um enorme salto se comparado com a média dos últimos 5 anos. O cartão corporativo da Presidência da República é usado para bancar despesas sigilosas do presidente Jair Bolsonaro. Nos 4 primeiros meses deste ano, foi de quase 4 milhões de reais. A informação foi publicada no jornal O Estado de São Paulo, edição de ontem. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Governo do Estado anuncia a criação do Conselho Municipalista. Prefeitura de São José dos Campos apresenta a proposta do novo transporte ao Comob. Tem início hoje a 3ª etapa nacional da campanha de vacinação contra a gripe. Taubaté amplia oferta de testes rápidos de coronavírus. Banco Central pede produção extra de dinheiro para pagamento do auxílio emergencial. São José dos Campos investe 13 milhões de reais em AVCB, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros de 77 escolas. Alertas de desmatamento na Amazônia crescem 63,75% em abril, mostram dados do INPE. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje, eu vou mostrar uma declaração de Rodrigo Maia dizendo que impeachment não vai ter nem hoje, nem nos próximos anos. O Podemos quer Sérgio Moro como candidato à presidência da República. O massacre que sofreu Regina Duarte na CNN. E o Superior Tribunal de Justiça diz que Bolsonaro não precisa apresentar exames de Covid. E reclamaram que Bolsonaro estava andando de jet ski no meio do Lago Paranoá sem máscara. Não era sem calção, não. Era sem máscara. De Brasília, daqui a pouco, no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas 3 minutos. Repita. 7:03. Em nova iniciativa no enfrentamento da pandemia de coronavírus e suas consequências sociais e econômicas, o governo do estado anunciou a criação do Conselho Municipalista. Ele vai coordenar, da perspectiva dos interesses municipais, as ações de combate ao problema e de flexibilização da quarentena, bem como decisões sobre aporte de recursos e avaliação de medidas tomadas em todo o território paulista. O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, coordenará as ações do novo conselho, que reúne também outros secretários estaduais, o vice-governador Rodrigo Maia, bem como prefeitos das cidades sedes de regiões administrativas de São Paulo, como São José dos Campos. A intenção com a criação do conselho é combater o crescimento de casos no litoral e interior. No período de 3 de abril a 1º de maio, o número de casos registrados cresceu 2,532% no interior e litoral. O Conselho irá se reunir semanalmente para avaliar a situação regional e propor soluções e pactuações aos múltiplos desafios de saúde, sociais e econômicos trazidos pela pandemia. A primeira reunião com todos os membros acontece hoje. O governador João Dória confirmou na sexta-feira que a quarentena será prolongada em todo o território paulista até 31 de maio para evitar o colapso do sistema público de saúde.
A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, apresentou na sexta-feira ao Comob, Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, a minuta do edital para a futura concessão do transporte público do município. Ela está prevista para entrar em operação no primeiro semestre de 2021, quando se encerram os atuais contratos. Devido à crise epidêmica e recomendações para evitar a disseminação do novo coronavírus, o encontro foi realizado numa transmissão online entre os participantes do Conselho e integrantes da FGV, Fundação Getúlio Vargas, que participaram dos estudos e elaboração da proposta. No encontro foi divulgada uma série de 10 reuniões públicas e uma audiência pública que serão realizadas pela Prefeitura a partir do próximo dia 18 para a apresentação da proposta à população. Os encontros serão transmitidos online na página oficial da Prefeitura no Facebook, sendo permitida a participação presencial de até 30 pessoas. As regras para a inscrição serão divulgadas posteriormente. Atualmente, o transporte público de São José é operado por 3 empresas por meio do consórcio 123 e os 3 lotes de concessão irão se encerrar em fevereiro de 2021. O IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, realiza hoje às 10 da manhã verificação inicial do radar instalado na rodovia dos Tamoios, a SP-99, no quilômetro 64, em Paraibuna. Diariamente, o IPEM verifica os radares de velocidade em todo o estado de São Paulo. Conforme portaria em metro, é obrigatória a aferição uma vez por ano ou toda vez que o equipamento passar por reparo. A aferição no radar leva de 20 minutos até 1 hora. A ação envolve os fiscais do IPEM e a equipe da empresa responsável pelo radar. Caso o equipamento seja aprovado, recebe um certificado válido por 1 ano. Quando há reprovação, a empresa fabricante é notificada a corrigir o erro. Em caso de excesso de velocidade, para aplicação de multas, o equipamento precisa estar verificado pelo IPEM. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, rodovia Ailton Senna, corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, todas seguem com trânsito em boas condições nesta manhã, apenas no corredor Ailton Senna Cavalho Pinto. A gente tem tempo nublado neste momento, mas não chega a prejudicar a visibilidade do motorista. O rodoanel Mário Covas, no sentido sul, ligação Dutra, Ailton Senna, segue também tranquilo nesta manhã, boa visibilidade, trânsito fluindo normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito bom, mas tem neblina, tá bastante fechado o nevoeiro ali na altura do quilômetro 14. E aí, claro, prejudica a visibilidade do motorista, tem que tomar muito cuidado por ali, viu? Aliás, essa questão da neblina, do nevoeiro, também está presente na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão. O trânsito é tranquilo, mas tem neblina, esse nevoeiro aí na altura do quilômetro 8. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre. No trecho de Planalto tem tempo nublado, tem alguns pontos ainda com neblina e por conta de obras de duplicação, a gente tem pare e siga no trecho de serra. Apenas aproveitando aqui esse momento para lembrar aos motoristas que hoje começa o rodízio estendido em São Paulo. São 24 horas, placas ímpares nos dias ímpares, placas pares nos dias pares, e no dia que não é a sua placa, não pode circular em São Paulo o dia inteiro. 7h08. Repita. 7h08. O prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, vai apelar novamente ao Supremo Tribunal Federal, STF, para liberar a reabertura do comércio. Ele já teve um pedido negado no Supremo Tribunal Federal. Felício, em suas redes sociais, falou em decepção com o governo do estado e se disse surpreendido com a prorrogação da quarentena até o final do mês. Eu fui surpreendido, assim como muitos de vocês, com o decreto do governador João Dória, porque, mais uma vez, o governo do estado de São Paulo não levou em consideração as características de cada cidade e de cada região. Foi uma decisão linear do governador, que implementou através do decreto a sua extensão da quarentena, não considerando o trabalho feito pelos prefeitos, o trabalho feito por cada cidade, a realidade de cada cidade e os números de cada cidade. Ao longo dos últimos dias eu já tenho conversado muito com o governo do estado, dizendo da importância que qualquer nova atitude que fosse tomada deveria levar isso em consideração. Talvez até contaminado,
pelo que está acontecendo na nossa cidade de São Paulo, que é uma metrópole, assim como qualquer metrópole do mundo, que passa por uma situação difícil, uma grande concentração, densidade grande. São Paulo, a cidade de São Paulo e a Grande São Paulo estão passando uma situação muito difícil, muito diferente da nossa cidade e de outras cidades do estado de São Paulo. Eu conversei com vários prefeitos, não só da nossa região, mas de outras cidades, também do tamanho de São José, ou parecidos com São José, em relação a essa questão de uma possível flexibilização. Vocês sabem, eu tentei através do meu decreto flexibilizar lá no dia 18, flexibilizar com mais atividades comerciais, de serviço, com toda a segurança, e eu lembro já naquela época que muita gente disse, e até os estudos que existiam, até então, dizendo que em 2-3 semanas o interior teria um aumento gigantesco do número de casos, de mortes, e como vocês podem ver, a situação em São José está absolutamente sob controle. O prefeito de São José dos Campos afirmou que vai atuar em 2 frentes. Vai entrar com um embargo de declaração e discutir novamente com o governo do estado. Bom, mas o que nós vamos fazer então, que é o que eu quero compartilhar com vocês. Dia 6, a gente teve acesso então ao extrato do julgamento no Supremo Tribunal Federal. É um novo julgamento da ADI 6341. É o julgamento final aqui da ADI 6341. Nós vamos fazer um embargo de declaração ao Supremo Tribunal Federal com base nesse novo julgamento da ADI. Tá certo? Nós vamos fazer então esse novo instrumento jurídico para tentar fazer com que a nossa cidade possa seguir critérios rígidos, rigorosos e com segurança para poder dar oportunidade para as pessoas sobreviverem. Nós vamos pedir um embargo de declaração para o Supremo Tribunal para tentar, nesse meio tempo, reverter de novo essa situação em relação à decisão tomada pela Justiça de São José dos Campos, impedindo a aplicação do nosso decreto do isolamento seletivo, o que nós consideramos um isolamento inteligente, chamando a você, sem querer tutelar o cidadão, dando a responsabilidade para você que está nos escutando, para que você faça a sua parte, cuide dos seus parentes idosos, portadores de comorbidade, use máscara, faça a sua parte, possa manter todos nós seguros, mas possa manter a nossa cidade viva. É isso que é o que eu, como prefeito, desejo. Ver a nossa cidade viva, mas viva por completo. Viva com as suas atividades, viva com a sua saúde em ordem, viva com todas as atividades e atitudes que cada um de nós nós esperamos de uma cidade. Esse, na verdade, é o meu apelo e esse é o trabalho que eu vou fazer agora para que eu possa, de fato, conseguir judicialmente esse direito. Paralelo a isso, eu vou dizer a vocês, e aqui eu não estou criticando a pessoa, e não é esse o meu objetivo, do governador. Eu estarei segunda-feira lá no Palácio do Governo para deixar claro para o governador a importância dele ver as características regionais. Quem sabe há tempo ainda dele reverter ou poder levar em consideração para os municípios do interior uma situação diferente do que a quarentena decretada para ele. O diálogo sempre vai ser o principal caminho que eu vou buscar. A Vigilância Epidemiológica de Taubaté iniciou uma nova estratégia na investigação de casos de coronavírus com aplicação seletiva de testes rápidos em quem apresentou contato direto com pacientes que tiveram resultado positivo para a doença. Esta estratégia segue recomendação do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus de Taubaté para ampliar o monitoramento de casos. No caso de um paciente cujo resultado seja positivo, a Vigilância Epidemiológica terá condições de fazer a testagem dos familiares que apresentaram contato direto com ele, por exemplo. Os gastos com o cartão corporativo da Presidência da República usado para bancar despesas sigilosas do presidente Jair Bolsonaro dobraram nos 4 primeiros meses de 2020, na comparação com a média dos últimos 5 anos. A fatura no período foi de 3,7 milhões de reais, valor que é lançado mensalmente no portal da Transparência do Governo, mas cujo detalhamento é trancado a 7 chaves
pelo Palácio do Planalto. Em dezembro do ano passado, o Estadão revelou que o governo passou a ignorar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, e se recusa a explicar como tem usado o dinheiro público via cartões corporativos. A presidência tem justificado nos pedidos feitos via Lei de Acesso à Informação que a abertura dos dados e notas fiscais poderiam colocar em risco a segurança do presidente. O fato é que, neste início de ano, essas despesas deram um salto e fugiram do padrão do que gastaram os ex-presidentes Dilma Rousseff e Michel Temer no mesmo período. Foge do padrão, inclusive, do que gastou o próprio Bolsonaro no seu primeiro ano de mandato, R$1.098.000. O cálculo leva em consideração os pagamentos vinculados à Secretaria de Administração da Presidência da República, além de eventuais despesas em favor de Bolsonaro. A Secretaria é responsável por gastos de familiares do presidente e das residências oficiais. O presidente minimizou ontem os gastos com cartões corporativos da presidência. Para apoiadores, mesmo sem ser questionado, ele disse que as despesas subiram porque teve de enviar aviões à China para a repatriação de brasileiros que estavam isolados em Wuhan, em razão do surto da Covid-19. Teve 4 aviões para a China para buscar gente lá, daí gastou o mesmo, disse o presidente. Uma adolescente de 16 anos morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam cair de uma ribanceira de cerca de 40 metros ontem em Ilhabela, no litoral norte. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista seguia sentido centro quando perdeu o controle do veículo e caiu na ribanceira. Não há informações sobre o que teria causado a perda de controle do carro. No veículo, além da adolescente, estavam 2 homens e outra mulher. O trio estava fora do veículo quando a equipe dos bombeiros chegou para fazer o resgate. A adolescente ficou presa às ferragens e teve parada cardiorrespiratória. Ela chegou a ser socorrida pelo SAMU para o pronto-socorro, onde foi constatada a morte. 7h16. Repita. 7h16. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jeep em São José é T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h19. Repita. 7h19. E Câmara aprova projeto que reduz número de comissados em gabinetes dos vereadores de Jacareí, ou melhor, comissionados em gabinetes dos vereadores de Jacareí. Clemente Lemes conversa com o vereador Luiz Flávio, do PT. Vereadores de Jacareí votaram na última quarta-feira à noite um projeto substitutivo que reduz de 39 para 26 o número de cargos comissionados de assessor político na estrutura da Câmara de Jacareí. Este projeto, na verdade, foi uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado. Eu converso agora com o vereador Luiz Flávio, do PT, que fala pra gente sobre essas mudanças. Vereador, bom dia. Bom dia, Clemente. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Nós aprovamos na última sessão de Câmara a redução de um assessor por cada gabinete de vereador, né? Atualmente são 4 e essa redução vai ser para 3 assessores. Isso é fundamental, Clemente, para que a gente possa ajudar o nosso município a combater os efeitos do coronavírus, porque não está só na saúde, mas é verdade que com a pandemia isso acaba se refletindo também no aspecto econômico na cidade. Uma vez que a atividade industrial ela reduz o seu ritmo, ela reduz a sua produção e também o comércio encontra as dificuldades por não estar podendo abrir as portas nesse período, faz com que a arrecadação do município caia. E essa arrecadação é necessário, esse desfalque na arrecadação, é necessário que nós tenhamos aqui medidas para que possamos reduzir o gasto da máquina pública e, ao mesmo tempo, fazer com que esses recursos sejam revertidos aos cofres municipais para poder ser utilizados em obras, utilizados no serviço de saúde, no serviço de educação, no serviço de desenvolvimento econômico. Então, acho que foi uma medida importante que a Câmara toma nesse momento para poder ajudar o nosso município a combater os reflexos do combate
combate à pandemia do coronavírus. A Câmara de Jacareí discutiu na sexta-feira a possibilidade de redução dos subsídios dos vereadores. Inicialmente, a redução de salários vigoraria durante a vigência do decreto de calamidade pública em meio à crise de Covid-19 no país. Parte dos vereadores da casa não concordou. A Câmara também informou que a redução de subsídios dos vereadores por prazo determinado só pode ser feita para a próxima legislatura. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, decretaram no sábado luto de 3 dias no Congresso por causa das 10 mil mortes em decorrência da Covid-19 no país. Ontem, o Brasil registrou 11.123 mortes. O Brasil registrou mais de 10 mil mortos por complicações do novo coronavírus desde que o primeiro caso no país foi relatado em março, segundo o levantamento das secretarias estaduais de saúde da sexta-feira. O ato que decreta o luto oficial foi publicado em edição extraordinária do Diário Oficial do Congresso Nacional. Com a medida, ficam proibidas celebrações, comemorações ou festividades durante esses dias. No sábado, manifestantes fizeram uma nova carreata em Brasília em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e contra os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Com bandeiras do Brasil e vestido nas cores verde e amarelo, o grupo se concentrou no Museu da República e seguiu até o gramado do Congresso Nacional. Na concentração, manifestantes carregavam um caixão que dizia "Levar Rodrigo Maia". O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que salões de beleza e barbearias não são serviços essenciais e, portanto, deverão ser fechados em Campos do Jordão durante o isolamento social, prorrogado até 31 de maio em todo o estado. Em abril, a Prefeitura de Campos do Jordão publicou um decreto em que permitia o funcionamento destas categorias de estabelecimentos. Para o relator Péricles Pisa, a decisão do município não teria respaldo científico e ampliaria a possibilidade de agravamento do quadro pandêmico. A decisão teve como base uma ação do Ministério Público. A Procuradoria-Geral da Justiça ressaltou que os municípios não podem se afastar das determinações feitas pela União e pelo Estado para a proteção à saúde decorrente da pandemia. A Prefeitura de Campos do Jordão informou que não foi notificada da decisão, mas que vai providenciar o cumprimento imediato. O Tribunal de Justiça de São Paulo também suspendeu em caráter liminar temporário o decreto da Prefeitura de Guaratinguetá, que flexibilizou a quarentena e permitiu a reabertura do comércio. A decisão é de sexta-feira e foi assinada pelo relator Cláudio Godoy. Ele ressalta no texto que o município determinou sobre competências que são do Estado e não do município, quando adotou a medida de flexibilização de maneira isolada. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje o dia começa com temperaturas baixas, sensação de frio e depois o sol predomina em toda a região. No Vale do Paraíba e Litoral Norte, as temperaturas mínimas e máximas terão pequena elevação. São José dos Campos e Jacareí podem registrar a máxima hoje de 25 graus. Neste momento, a temperatura é de 17 graus. 7 horas, 24 minutos. Repita. 7h24. Jornal da Manhã, oferecimento Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235, ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 1239422000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7 horas 27 minutos. Repita. 7h27. O Coral Municipal de Caçapava passa a realizar a partir de hoje ensaios online para atendimento dos cerca de 45 integrantes do grupo. As atividades presenciais continuam suspensas devido à pandemia. Sob a regência do maestro Márcio Faria, o coral manterá a rotina de ensaios online às segundas-feiras, por meio de um aplicativo para aulas à distância. O grupo seguirá com o ensaio de seu programa habitual, que inclui canções da música brasileira, temas folclóricos e peças sacras e eruditas. O Coral Municipal de Caçapava é um programa mantido pela Prefeitura que oferece atividades gratuitas de canto coral para a população.
Preocupado com o agravamento da situação da pandemia de coronavírus em São Paulo, o Papa Francisco ligou no sábado para o arcebispo de São Paulo, o cardeal Dom Odilo Scherer. Segundo o relato escrito pelo cardeal a integrantes da diocese, o Papa ligou porque teve informações sobre a situação grave da pandemia na capital. Ele manifestou grande preocupação pelo número crescente de doentes e pelas perdas de vidas humanas, prometendo rezar por todos. Segundo Dom Odilo, o Papa também quis saber como estão os pobres e expressou sua preocupação pela situação deles. No telefonema ao cardeal, o pontífice também expressou sua proximidade e solidariedade para com toda a população. O Papa também transmitiu uma bênção apostólica para os paulistanos e pediu oração por ele. Agora 7 horas e 28 minutos e crise puxa preços dos alimentos, mas gastos com transporte e educação despencam e fazem custo de vida do brasileiro diminuir. Crise faz custo de vida do brasileiro diminuir. Na primeira medição de maio, o índice de preços ao consumidor semanal, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, ficou em 0,34% negativo. O tombo foi puxado principalmente pelo setor de transportes. Isso porque a demanda menor, entre outros fatores, derrubou os preços dos combustíveis. No caso da gasolina, a queda foi de 8%. No etanol, ela chegou a 13%. E tem ainda a passagem de avião, 11% mais barata. O segundo grupo com maior redução de preços foi o de educação, leitura e recreação, um dos mais afetados pelo isolamento social. Na prática, porém, nem todo mundo sentiu a melhora do custo de vida. Para muita gente que usa o transporte público ou está desempregada, por exemplo, a redução dos combustíveis ou da passagem aérea não faz diferença, mas o preço dos alimentos faz, e neste caso, houve alta de quase 1%. O vilão foi a cebola, 22% mais cara, mas leite, batata e ovos também chamaram a atenção com avanços entre 5% e 11%. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. São José dos Campos prossegue com a primeira etapa anual da vacinação contra a febre aftosa nesta semana, na região norte. Simultaneamente, será efetuada a vacinação contra a raiva. A vacinação do rebanho é gratuita e prossegue até 31 de maio na área rural de São José dos Campos e no distrito de São Francisco Xavier. Nesta etapa, serão vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades. A vacinação é fundamental para garantir a sanidade do rebanho e manter a comercialização da carne para o mercado interno e exportação. O Brasil enfrenta a ameaça de insuficiência de cédulas de dinheiro para pagar o auxílio emergencial a 60 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade pela crise do coronavírus, com os estoques atuais considerados baixos pelo Banco Central. A pedido do Banco Central, a Casa da Moeda, que é responsável pela produção das cédulas, solicitou aos seus funcionários que aumentem a produção de dinheiro físico a partir deste mês, para fazer frente ao pagamento do auxílio emergencial. A estatal afirmou que pagará hora extra conforme necessário e diz que a questão é urgente. O programa de auxílio emergencial de R$ 600 por mês para aqueles que não têm contratos regulares de trabalho passou por um lançamento que enfrentou problemas, com a formação de enormes filas em frente às agências da Caixa Econômica Federal. Integrantes da equipe econômica comandada pelo ministro Paulo Guedes voltaram a debater nos últimos dias a proposta de reduzir a tributação que incide sobre salários e compensar a queda de arrecadação com a criação de um imposto sobre transações financeiras. O plano de instituir o tributo semelhante à extinta CPMF já foi alvo de divergências dentro do governo. O presidente Jair Bolsonaro já se posicionou contra a ideia várias vezes. A avaliação de interlocutores de Paulo Guedes é que será necessário baratear o custo do trabalho para estimular contratações depois da pandemia. A retomada das negociações, porém, só deve avançar depois que as medidas emergenciais de combate à doença forem tratadas. Pesquisadores. E agora vamos aos indicadores econômicos. A Bolsa de Nova York fechou na sexta-feira passada em alta, apesar de um relatório com números dramáticos sobre o emprego nos Estados Unidos, em um mercado que aposta que o pior da crise acabou. De acordo com os resultados de fechamento, o índice Dow Jones Industrial subiu 1,91% e o tecnológico Nasdaq também avançou 1,58%.
Euro cotado a R$ 6,21, com queda de 1,66%. Dólar comercial fechou em queda no Brasil na última sexta-feira, 1,71%, vendido a R$ 5,74, após emendar 5 altas seguidas, bater 2 recordes nominais e atingir 5,84 na véspera. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, teve alta de 2,75%. 7h33. Repita. 7h33 e vamos para a boa notícia. A Pinacoteca de São Paulo, Museu da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, apresenta Distância, primeira exposição de vídeos e filmes, pensada especialmente pelo museu para os meios digitais, para ser apreciada pelo público durante este período de confinamento social. É também a primeira vez que o museu realiza uma mostra apenas online. A ação inédita reúne 5 trabalhos do acervo que poderão ser vistos a partir de amanhã, terça-feira, até o dia 3 de agosto, no site pinacoteca.org.br. A curadoria é de Ana Maria Maia. Nas redes sociais, diariamente, uma obra da coleção do museu, acompanhada de curiosidades, dados históricos e explicações dos curadores, é postada. Todo sábado, às 11 da manhã, também tem live no Instagram. Além disso, é possível fazer uma visita online pelo tour virtual 3D da Pinacoteca de São Paulo, que está disponível no site do museu. 7h34. Repita. 7h34. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. 7h37. Repita. 7h37. O Supremo Tribunal Federal, STF, recebeu na sexta-feira a gravação de uma reunião citada pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Relator do caso, o ministro Celso de Mello decretou sigilo temporário ao material entregue pelo governo. Segundo a Advocacia Geral da União, a AGU, foi entregue ao Supremo a íntegra do material. Celso de Mello havia dado 72 horas para o governo entregar a gravação. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou a demissão do cargo em 24 de abril. No anúncio, acusou o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal. Diante das declarações, a Procuradoria-Geral da República pediu e o STF abriu um inquérito para investigar as acusações. Bolsonaro nega ter cometido irregularidades. Em depoimento prestado à Polícia Federal no último dia 2, Sérgio Moro disse que na reunião do Conselho de Ministros de 22 de abril, Bolsonaro cobrou a substituição do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro e do então diretor-geral Maurício Valeixo, além de relatórios de inteligência e informação da Polícia Federal. O processo de adequações para a obtenção da AVCB, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros em todos os prédios escolares do município de São José dos Campos, iniciado em 2018, já completou 52 unidades. Outras 6 escolas estão em processo de reforma para a emissão do laudo. Além dessas, a Prefeitura vai investir 13 milhões de reais em obras de adequações em 77 escolas de educação infantil e ensino fundamental para a obtenção do laudo. A previsão é de que os novos AVCBs sejam emitidos até dezembro. De acordo com a Prefeitura, todos os prédios e instituições de ensino de São José passam por constante manutenção, com substituição de extintores, mangueiras de incêndio e revisão das instalações elétricas. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros é o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, certificando que durante a vistoria a edificação possui as condições de segurança contra incêndio.
Um grupo de empresários protestou na sexta-feira na sede da Prefeitura de Ilhabela. Eles cobram ajuda da Prefeitura durante a quarentena, como linhas de crédito e isenção de impostos. Houve aglomeração quando o grupo tentou invadir o paço e a Polícia Militar precisou ser acionada. De máscaras, cerca de 200 empresários e comerciantes participaram do ato. Após o ato, representantes dos empresários foram chamados para uma reunião com a gestão. A Prefeitura de Ilhabela informou que vai apresentar um projeto de lei voltado para a área. Contribuintes de Taubaté poderão prorrogar o pagamento de parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e do Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Decreto publicado na sexta-feira autoriza a medida como forma de minimizar os impactos financeiros provocados pela pandemia do coronavírus. De acordo com o decreto, foram estabelecidas novas datas para o pagamento das parcelas dos 2 tributos inicialmente previstas para os meses de março, abril e maio. Estão mantidos os prazos para o pagamento de acordos e multas. Agora 7h40 e estudo aponta que 1.600.000 brasileiros já podem ter contraído Covid-19. Pesquisadores brasileiros acreditam que o número de infectados por Covid-19 no país já é superior a 1.600.000. Desse total, 526 casos seriam de pessoas que vivem no estado de São Paulo. A estimativa referente a 4 de maio e divulgada pela agência FAPESP é 14 vezes maior que os números do Ministério da Saúde. Na mesma data, o órgão apontava que o Brasil tinha 108.000 casos confirmados de coronavírus, dos quais 32.000 eram em território paulista. Um dos participantes do estudo, integrante do Grupo Covid-19 Brasil, que traz informações oficiais sobre a doença, o pesquisador Domingos Alves, diz que existe uma grande subnotificação de casos no país. Os testes são feitos apenas em pessoas com quadros graves ou que vão para o hospital, e a pesquisa pretende trazer uma estimativa mais realista que ajude no planejamento da epidemia. A contabilização dos casos ocultados poderia colocar o Brasil como novo epicentro da Covid-19, com mais registros que os Estados Unidos. Para se chegar ao número 14 vezes maior que o do Ministério da Saúde, os pesquisadores se basearam nos dados da epidemia na Coreia do Sul. As informações foram ajustadas à realidade da população brasileira, como, por exemplo, pirâmide etária, pessoas com comorbidade ou fatores de risco para a doença e número de óbitos. Da Rádio 2, siga Eichmeier. Os alertas de desmatamento na floresta amazônica cresceram 63,75% em abril de 2020, se comparado ao mesmo mês do ano passado, de acordo com o sistema DETER-B, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Neste ano foram emitidos alertas para 405 quilômetros quadrados, enquanto no ano anterior, no mesmo período, foram 247 quilômetros quadrados. O aumento ocorre em meio à recomendação de isolamento social e após um primeiro trimestre que bateu o recorde histórico de desmatamento dos últimos 4 anos, quando começou a série de monitoramento do sistema na Amazônia. Os alertas diários são emitidos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, e servem para embasar ações de fiscalização do IBAMA. Já os dados oficiais de desmatamento são do Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por satélite, divulgado anualmente. Abril de 2020 registrou a terceira maior taxa de alertas de desmatamentos para o mês desde 2016. A Prefeitura de São José dos Campos intensificou a campanha de conscientização para o uso de máscaras pelos usuários dos ônibus do transporte público, vans do transporte alternativo e táxis. A obrigatoriedade do uso de máscaras na cidade foi regulamentado pela Prefeitura na semana passada, conforme disposto no decreto estadual que estabelece as punições em caso de descumprimento. No último dia 27, antes mesmo do decreto estadual e da obrigatoriedade de uso,
isso, a Prefeitura deu início à distribuição gratuita de 100 mil máscaras, que vem ocorrendo diariamente nos pontos de ônibus e nas filas de agências da Caixa Econômica Federal e lotéricas. As máscaras foram produzidas no Brasil e serão distribuídas diariamente enquanto durar o estoque. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis nessa segunda-feira em São José dos Campos estarão posicionados na Rua Caravelas, no Jardim Vale do Sol, Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova, também na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite e na Avenida Comendador Vicente de Paulo Penido, no Jardim Aquários. Tem fumacê programado para hoje em São José dos Campos, caso não chova. Região Sul, bairros Palmeiras de São José, Conjunto 31 de Março, Jardim Petrópolis, Jardim Veneza, Parque Industrial e Residencial Azaleia. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, Rodovia Ailton Senna, Corredor Ailton Senna, Cavalho Pinto, todas seguem sem lentidão neste momento. O motorista faz uma viagem bastante tranquila por estas rodovias. O Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, ligação Dutra, Ailton Senna também tem boa visibilidade, trânsito fluindo normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tem situação bastante semelhante nesse momento. O trânsito flui bem, motorista não tem problema nesse sentido, mas ambas as rodovias ainda têm alguns pequenos trechos com neblina nesse momento. Então, claro, aí atrapalha um pouco a visibilidade do motorista, a atenção tem que ser redobrada. Agora, tirando esses pequenos trechos com neblina, a gente já tem sol em toda a extensão, praticamente toda a extensão destas rodovias. Aliás, essa situação acontece na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas. Neste momento, o motorista faz uma viagem bastante tranquila por essa rodovia. Trânsito bom, sol em praticamente toda a extensão, sem problemas nesta manhã de segunda-feira. 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235, ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. 7h49. Repita. 7h49. E vamos agora a reclamações, participação dos nossos ouvintes aqui do Jornal da Manhã, da Jovem Pan São José dos Campos, através do nosso WhatsApp, que é o 12997077791. O Cláudio, nosso ouvinte de Jacareí, havia reclamado na semana passada e depois, no dia seguinte, ele até mandou uma nova mensagem dizendo que o problema tinha sido resolvido. Ele é morador do Parque dos Príncipes e ele falava exatamente do Leve, o local de entrega voluntária de Jacareí, próximo ali a Sebracê, que estava fechado, estava cheio de lixo e as pessoas jogando o lixo na frente do portão. Depois, no dia seguinte, ele mandou mensagem pra gente avisando que o pessoal tinha ido lá e retirado esse lixo, e a Prefeitura de Jacareí mandou pra gente uma informação oficial a respeito, né, Giovana? Sim, mandou sim, Eloy. Olha, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, a Prefeitura informou que os leves não estão fechados. Tiveram, nesse período da pandemia, o horário reduzido por conta aí da redução de funcionários por idade ou com problemas de saúde. Então, hoje eles funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, né? Esse horário era estendido, então agora ele funciona das 8 da manhã às 5 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. A Secretaria pede ainda que a população fique atenta e não deixe material jogado no portão do Leve. Então, provavelmente, o momento que o Cláudio passou já estava fechado o Leve, né? E essas pessoas que têm ido lá e levado, né, os lixos, enfim, o que já não serve mais material aí para ser descartado, está levando em horário que o Leve não está funcionando. Então fiquem atentos, o Leve funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde e aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. Esse horário foi adaptado nesse período de pandemia. Agora, venhamos e convenhamos, é um horário bastante amplo, mesmo sendo reduzido nesse momento, das 8 às 5 da tarde e também no sábado, das 8 ao meio-dia. Não tem desculpa a minha posição nesse sentido. Realmente falta um pouco de consciência, de percepção do pessoal
de levar o material lá na hora que o leve está funcionando, né? É aquela situação que a gente vive comentando aqui no Jornal da Manhã, às vezes, e infelizmente com muita frequência isso acontece, falta realmente um pouco de atenção da própria população nesse sentido, né? A gente espera que o pessoal fique um pouco mais atento, 8 da manhã às 5 da tarde, segunda a sexta, sábado, 8 ao meio-dia, não tem desculpa para largar na frente do portão, acumulando esse material por lá. A gente agradece aí ao Cláudio pela informação, agradecemos também à Prefeitura de Jacareí, né? Esse retorno, aí por meio né? da Secretaria de Meio Ambiente, retornou pra gente a informação, muito bacana, a gente agradece. E você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, pode mandar para o nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, arquivou a ação que discutia a nomeação de Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. Ele rejeitou o pedido de reconsideração feito pela Advocacia Geral da União, AGU, que tentava reverter a decisão de 29 de abril, que impediu a posse de Ramagem. Naquela sentença, o ministro do STF disse ver indícios de desvio de finalidade na indicação do delegado amigo da família Bolsonaro para o posto máximo da Polícia Federal. Em seguida, a decisão do fim de abril, o governo Jair Bolsonaro tornou a nomeação de Ramagem sem efeito no Diário Oficial da União. Por isso, Alexandre de Moraes definiu que o ato questionado na ação judicial já não existia mais. Segundo o ministro, há um entendimento pacificado no STF de que a perda do objeto da ação, ou seja, a extinção daquilo que estava sendo questionado, resulta no arquivamento do processo. A indústria automobilística brasileira sofreu um tombo de 99% em sua produção de abril, atingida pela paralisação econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus, informou a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. Segundo números da Anfávia, em abril, com quase todas as 65 fábricas paradas, foram produzidos apenas 1.847 veículos, entre automóveis, veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. Comparando os números de abril com os de março, quando foram produzidos 189 mil unidades, a redução foi de 99%. Em comparação com abril de 2019, quando foram produzidos 267 mil veículos, a redução do mês passado foi de 99,4%. Segundo a Anfávia, a produção do mês de abril é a mais baixa desde o início da série histórica da indústria automobilística em 1957. Agora 7h54. Repita. 7h54. E nesse momento vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Carlos Sena, bom dia. O Podemos quer Sérgio Moro como candidato à presidência da República. Não resta dúvida que é uma boa escolha, né? Sérgio Moro tem uma força popular muito grande, né? Talvez a maior força popular do lado que poderia ser oposição a uma provável reeleição do atual presidente, né? O atual presidente, atrapalhado agora pelo quarto poder, pelo coronavírus, né? Pelas pressões do Supremo, do Legislativo, provavelmente vai dizer assim, olha, não me deixaram governar, vamos para um segundo mandato, porque a gente tem que botar o país nos trilhos, né? Depois do que aconteceu. E o pessoal está fazendo uma imensa propaganda para ele, né? Falam nele o dia inteiro. Já ajudaram a elegê-lo, ele quase não gastou dinheiro, porque a mídia toda só falava nele, né? Então não precisava nem fazer propaganda, e agora continua, né? Não perceberam ainda. Mas o Podemos também, através do seu líder, que é um deputado de Rondônia, o deputado Léo Moraes, está pedindo que o Código de Processo Penal crie mais um crime hediondo. São os desvios nessa pandemia. Os desvios em crises de saúde, né? Muito bem lembrado, né? Porque o que está aparecendo por aí não é pouco, né? Superfaturamento em quase tudo, desde aventais, luvas, aquelas sapatilhas, máscaras, caixões, né? Abertura de covas, meu Deus do céu, né? E já houve operação da Polícia Federal, operação lá na
Paraíba, a Operação Alquimia. Já foi preso um subsecretário de saúde do Rio de Janeiro por desvios lá numa compra de respiradores, o Gabriel Neves, né? Tem uma comissão da Câmara que vai ficar investigando até o fim do ano, né? E também um grupo especial da Polícia Federal que está de olho nisso. Quer dizer, isso que vocês estão vendo agora, né? Espero que depois a gente vá ver a polícia batendo na casa dos que se aproveitaram disso e levando-os para a cadeia, né? E a justiça os condenando. Né? Tomara que seja condenação para valer, né? E não essa coisa de segunda instância, terceira instância, quinta, sexta, né? E a instância infinita e o sujeito fica livre, né? Depois de ter sido o maior corrupto do país. Bom, e vejam só, falando nisso, o PT queria que fosse proibida a passeata, né? Encaminhou ao Supremo um pedido de liminar e o ministro Celso de Mello disse que não, olha, PT vai ler a Constituição no artigo 5º, né? que é um direito fundamental, o direito de reunião sem armas, né? E a liberdade de manifestação do pensamento. Que isso está valendo desde sempre, né? No entanto, as pessoas, a gente vê aí a mídia criticando as palavras de ordem da manifestação, né? Como se a mídia não soubesse que o direito, que a liberdade de pensamento que garante a liberdade da mídia. E a liberdade de pensamento que garante também que as pessoas expressem o que quiserem aí durante uma passeata, uma manifestação. Bom, e o presidente da República, por sinal, né, que fez a brincadeira do churrasco e tal, e depois foi andar de jet ski. Criticaram o presidente porque estava andando de jet ski no lago sem máscara. Imagina só. Né? Tudo bem, se ele tivesse sem calção, podia ser atentado ao pudor. Mas sem máscara no meio do lago, aí sinto muito, aí é um tremendo de um exagero, né? É o cúmulo. Bom, e por fim eu queria registrar que o Superior Tribunal de Justiça disse que é um direito do paciente não mostrar exames. Era um pedido que, não sei porquê, parece que é uma razão de Estado, queriam saber se o presidente já tinha passado pela Covid-19 ou não. Né? E ele, que é cabeça dura também, né, disse, não, eu tenho esse direito, o direito me é garantido por lei, eu não vou dar só por causa disso. Né? E não mostrou, e agora o Superior Tribunal de Justiça diz que não precisa mostrar. Porque se abre, na verdade, se abre, daqui a pouco tem alguém perguntando se ele teve alguma doença sexualmente transmissível quando tinha 18 anos. Né? De repente acontece isso, é uma coisa incrível. E por fim queria registrar aqui essa inquisição de que foi vítima a Regina Duarte, né, na CNN. Foi uma coisa incrível, né? Eu, inclusive, postei no Twitter a minha solidariedade a ela, além de sermos amigos, né? Eu sou suspeito em defendê-la, mas a crítica em geral diz que ela minimizou os mortos da ditadura. Aí eu fui olhar a Comissão da Verdade, o número da Comissão da Verdade de 1946 a 1988, né, dá 434 pessoas, das quais 210 desaparecidas, não comprovadamente mortas. O que sobra de comprovadamente mortos são 224, em 42 anos. E hoje, num dia, né, outro dia deu 751 mortos, num dia, né, por causa do coronavírus. E por fim, o registro de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que não tem impeachment nem hoje, nem nos próximos anos, se depender dele. Né? É que ele é candidato à reeleição lá na Câmara e, certamente, quer também o apoio dos que apoiam o presidente da República. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 11 de maio de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.